Shalom, queridos e queridas. Nesse vídeo de hoje, nós vamos analisar a importância de nós entendermos a aliança feita por Deus a Abraão e como a lei não invalida essa aliança e qual a importância disso nas nossas vidas e o que nós podemos fazer para sermos abençoados mediante essa promessa que Deus fez a Abraão e nos alcançou nos dias de hoje. Pois bem, o texto que nós vamos estudar hoje trata muito dessa questão da validação da aliança, da invalidação da aliança por meio da lei e como que isso traz sobre nós peso de excelência e glória de Deus. Então hoje nós vamos analisar, nós vamos observar a importância desse assunto e tirar lições para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Vamos ler os versículos, do versículo 15 em diante, para a gente poder analisar os textos. Diz assim: Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a revoga, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não disse e as descendências no plural, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Observe que Paulo está dizendo aqui o seguinte. Primeiro, ele faz uma comparação da aliança feita por homem, né? Que uma aliança feita entre duas pessoas, ninguém pode revogar. Ninguém. Então, se eu faço uma aliança com você, faço um propósito com você, dou uma palavra para você, ninguém pode revogar. Ninguém pode colocar e falar, não, tira aquilo que foi dito por ele. Aí Paulo, depois que ele fala sobre essa aliança humana, ele pesa um pouco mais dizendo da aliança divina. E ele traz a ideia de que se a aliança humana ninguém pode revogar, então a divina muito menos. E a aliança divina não foi feita às descendências, no plural, mas a descendência, ele está apontando para Cristo Jesus, está apontando para Jesus, que de Jesus, né, seriam benditas todas as famílias da terra. Então é importante nós entendermos da força da aliança que Deus fez com Jesus e não com as outras descendências, com as outras denominações, no sentido de crenças que existem por aí pelo mundo, mas a descendência é feita. Mas nesse assunto aqui, especificamente, tratando a lei. O texto, o versículo 17 fala, e digo isto, que a aliança que porventura há de ser confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Então ele traz dados aqui, que depois da promessa que Deus fez a Abraão, 430 anos depois, somente 430 anos depois, foi que veio a lei. Então ele fala que isso não invalidou a promessa feita a Abraão. Ou seja, a promessa que foi feita posteriormente não invalida o que Deus havia prometido a Abraão há 430 anos antes, mesmo sendo uma nova ordem de Deus, um novo comando de Deus, não está invalidando aquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Versículo 18 fala, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Que promessa é essa? Paulo está falando da justificação por meio de Cristo Jesus. Esse é um assunto muito importante aqui na Epístola de Gálatas. Essa justificação por meio de Jesus Cristo, que a lei não pode justificar o homem, mas essa promessa, a justificação, ela só é possível mediante a Jesus Cristo. Versículo 19 fala, logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita,
e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Olha, nesse versículo, depois nós vamos avançar um pouco na leitura, Paulo está falando que a lei veio por causa da transgressão do povo, por causa do pecado do povo. Só que, depois de um tempo, a promessa veio a quem? Posta pelos anjos na mão de um mediador, que é Jesus Cristo. Então, essa justificação, essa promessa, agora ela não está mais inserida na lei, não é na transgressão do povo, mas é na salvação em Jesus que nós podemos receber de Deus graça. Versículo 20, eu quero ler, e versículo 21 também, fala: ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Versículo 21 fala: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, ele fala lá que só tem um mediador, que é Deus. Pronto. A palavra aqui está dizendo Deus no sentido literal, Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas especificamente Jesus. Agora ele já traz uma explicação. A lei é contra a promessa de Deus? De maneira nenhuma. Só que ela não pode justificar o homem. Ela não tem essa primazia de justificar o homem. Daí entra uma questão importante para você e eu entendermos. Por meio de Jesus, nós somos justificados diante de Deus. E a Bíblia fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Versículo 22, para nós concluirmos, diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Isso é importante pelo fato de que Jesus nos justifica. Ele te tornou justo. Ele te tornou justo diante de Deus. A morte de Jesus na cruz foi o suficiente para pagar a dívida e te tornar justo diante de Deus. Por isso, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem está em Cristo, que a sua vida está coberta pelo sangue. E agora você pode se apresentar diante de Deus com o seu coração, com a sua vida, se apresentar ao Senhor, falar com Deus, porque o seu acesso é direto ao Pai. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Fique na paz.